Olá, pessoal. Finalizando então a nossa disciplina de imunologia, hoje trazendo alguns aspectos e mencionando sobre a imunidade adquirida, ou também conhecida como imunidade adaptativa. Nós vimos nas aulas anteriores que os mecanismos de defesa do hospedeiro, ou seja, da pessoa que é infectada, são constituídos pela imunidade inata, que é aquele tipo de imunidade que a gente já nasceu com ela é inespecífica, ou seja, ela vai agir de forma similar, independente de qual tipo de invasão ela tem, é a nossa primeira barreira, tá? E então ela é responsável pela proteção inicial contra essas infecções. A gente viu que aqui a gente tem as barreiras epiteliais, nós vimos que tem as células NK, né, as células que são presentes no nosso sangue, nossos leucócitos, fagócitos, macrófagos, né? E na imunidade adquirida, ela vai se desenvolver, ela se desenvolve lentamente à medida que a imunidade inata ela está trabalhando. E essa imunidade adquirida, ela vai proporcionar uma defesa muito mais especializada, muito mais específica e muito mais eficaz contra as infecções, tá? A imunidade adquirida, como eu já falei, ela é também chamada de imunidade adaptativa ou imunidade específica, ela requer de mecanismo que faz a expansão e diferenciação de linfócitos. As principais células envolvidas na imunidade adquirida são as células linfocitárias, são os linfócitos, que em resposta a micro-organismo, eles acabam tendo uma expansão, ele se diferencia antes que ela possa oferecer uma defesa eficaz. Então, a partir do momento, é igual como eu falei, lembra da polícia que está ali na linha de frente de batalha, e nós temos o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais. A nossa imunidade adquirida seria, fazendo analogia, né, seria o nosso BOP, né, que ele não vai invadir alguma coisa sem estudar, sem fazer né, uma movimentação. Quando o BOP ele age com uma eficácia muito grande, porque ele já conhece, tem expansão totalmente estratégica. E é isso que a nossa imunidade adquirida ela proporciona, um tipo de imunidade muito mais eficaz. E para atingir essa imunidade adquirida, ela leva um certo tempo, tá? Se vocês olharem essa imagem, ela está representando basicamente isso. Deixa eu colocar aqui um ponteirinho. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, digamos assim. Aqui. Então, aqui nós temos um tempo após infecções, e aqui nós temos o que acontece quando a gente tem alguma infecção. Nas primeiras 12 horas, quem está atuando aqui é a nossa linha de defesa inata, a nossa imunidade inata. Então, tem o micro-organismo invasor, nós temos as barreiras epiteliais, se passou pela barreira, nós temos ali no nosso líquido extracelular, células fagocitárias, células dendríticas. Aqui são proteínas de complemento que o próprio nome já diz, já auxilia no funcionamento dessas outras células. A célula NK que acaba matando, destruindo a célula que está sendo invadida. A célula dendrítica que faz o processo de captura e também vocês vão ver que ela faz esse processo de conseguir enviar para os linfócitos da imunidade adquirida fazer o serviço. E depois de dias é que começa a ter de fato a ação da imunidade adquirida. Aqui nós temos os linfócitos agindo e as suas diversas classes. Nós temos o linfócito B, que ao ser ativado, ele começa a se diferenciar, se expandir e começa a produzir, gente, o anticorpo. Por isso que quando a gente vai fazer o teste do COVID, não adianta você fazer nos primeiros sintomas, você tem que ter um tempo transcorrido para que os anticorpos sejam produzidos e aí sim a gente consiga detectar. E os linfócitos T, nós também temos as suas ações, a gente vai ver de forma separada cada um deles. E nesta visão de imunidade adquirida e que leva tempo a ser constituída, precisa ficar claro uma situação de que uma resposta imune adaptativa ela vai ser induzida quando há uma infecção
acaba dominando os mecanismos de defesa inata. Então, a imunidade inata, a partir do momento que tem uma invasão, ela já emite sinais, lembra das citocinas, para que a imunidade adquirida ela seja estabelecida, tá? Então, quando os nossos mecanismos de defesa inata não conseguem dar conta, ele já avisa, é uma resposta adaptativa que tem que ser induzida. Então, o patógeno, ele vai continuar a sua replicação, porque a imunidade inata não está sendo suficiente, e aí sim vai acumular os antígenos. Para quem não sabe, antígeno é uma parte, é uma porção do micro-organismo, do invasor, que é esse antígeno que o nosso sistema de defesa vai reconhecer. Por exemplo, não tenho nada aqui que consiga especificar, mas o que um anticorpo ele vai procurar? O anticorpo ele vai se ligar no antígeno. Então, aqui eu tenho um antígeno, ou seja, uma porção, uma proteína, uma parte específica do invasor, que o anticorpo vai lá e se conecta, se complexa. Tá? Então, é assim que a imunidade adaptativa ela acaba sendo induzida, porque tem muito patógeno, a imunidade inata ela não está dando conta, e para isso precisa dessa resposta da imunidade adaptativa. Quando a imunidade inata não dá conta, o que acontece? Os micro-organismos, os patógenos, que são agentes causadores de doença, eles continuam se replicando e com isso acumula muito antígeno, tá? Pessoal, as respostas da imunidade inata, como eu já disse, ela vai estimular a imunidade adquirida contra esses agentes infecciosos, né? Justamente porque tem essa liberação de sinais. Vamos falar um pouquinho dos componentes do sistema imunológico da imunidade adquirida. Então, o sistema imunológico adquirido ele é formado principalmente pelos linfócitos e os seus produtos e também como os anticorpos, né? Por exemplo, qual que é o produto, né? Qual que é a consequência da ativação de um linfócito B? Vai ser a produção de anticorpos. Então, o anticorpo é o produto deste linfócito, tá? Vamos falar um pouquinho sobre padrão de reconhecimento. Quando a gente viu na imunidade inata, como ela faz para reconhecer estruturas que são comuns para realmente atacar algo que é invasor e saber diferenciar, não, isso é meu, isso não é de invasor, lembram disso? Os micro-organismos, eles têm aqueles PAMPs, né, que são padrões moleculares que conseguem ser detectados por os nossos receptores que estão inseridos ali nas células de defesa da imunidade inata. Tem os PAMPs e tem os receptores. PAMP se liga nos receptores e aí sim já tem uma ativação. Aí já reconhece e sabe que é algo invasor. No processo nas células da imunidade adquirida, ou seja, nos linfócitos, todos eles vão expressar tipos de receptores que a gente chama MHC, que eles reconhecem de forma bem específica uma variedade muito maior de moléculas produzidas pelos micro-organismos, né? Assim como substâncias que não são infecciosas, como moléculas como veneno, a substância nesse nível, não somente micro-organismo. Em imunidade inata, a gente viu que eles reconhecem somente aqueles padrões moleculares específicos de micro-organismo, vírus, bactéria, parasitas, fungos, tá? Agora, nas células da imunidade adquirida, nos seus linfócitos existem receptores chamados MHC, que ele é muito mais específico, ele tem muito mais potência quando você compara com os PAMPs, e com isso consegue ter uma maior especificidade, uma maior variedade de moléculas que conseguem ser detectadas. Quais são as moléculas que que a classe, né, de receptores MHC consegue reconhecer? São o que a gente chama de antígeno, tá? As respostas adquiridas, geralmente, elas usam células e moléculas do sistema imunológico inato para eliminar os micro-organismos, isso a gente já viu. E funções imunológicas adquiridas para também aumentar acentuadamente esses mecanismos antibacterianos da imunidade inata. Tá? Então, a imunidade adquirida, ela também utiliza dos elementos da imunidade inata. Se a gente só estuda de forma separada imunidade inata, imunidade adquirida, somente por didática,
Porque no nosso organismo está acontecendo tudo ao mesmo tempo, ok? Vou tentar dar um exemplo aqui de como isso acontece. Vou dar um exemplo aqui de anticorpo, tá? Aqui nós temos o anticorpo, que faz parte de quem? Da imunidade adquirida, que é um produto de quem? De um linfócito, ok? Vamos dar um exemplo de como a imunidade adquirida ela trabalha em conjunto com a inata. Então, esses anticorpos, que são componentes da imunidade adquirida, eles vão se ligar a micro-organismos, olha aqui, ó, a antígenos, né, a micro-organismos, que quando nós temos a ligação de um anticorpo com o invasor, tá vendo aqui, anticorpo mais invasor, o que acontece? Eles vão se ligar muito, com uma afinidade muito grande às células fagocitárias. Lembra? O macrófago, que é um componente de quem? Da imunidade inata. Então, a partir do momento que tem a ligação do anticorpo com o antígeno, começa a ter uma afinidade muito grande para os componentes da imunidade inata, que são os macrófagos. Com isso, os macrófagos são ativados e aí a ingestão desse micro-organismo pelas células fagocitárias. As pessoas elas têm o costume ou a ideia de achar que anticorpo mata alguma coisa. Não, anticorpo não mata nada, não mata ninguém. Anticorpo ele paralisa. É igual brincar de cola-cola, não tem? Ele paralisa. Quando ele paralisa um invasor, o que ele faz? Ele evita que esse invasor saia e infecte alguma célula. Então, ele paralisa e entrega para quem faz o serviço sujo, digamos assim, para quem vai destruir, como é o caso das células fagocitárias, que é a componente da imunidade inata, e também para outros tipos de linfócitos, tá? Então, o anticorpo ele tem algumas atividades que a gente vai estudar com mais afinco logo no final dessa aula, ok? Beleza? Entendemos o que é a imunidade adquirida, falamos um pouco do que ele é constituído e como ele faz para reconhecer. Classe MHC, que estão ali que são receptores que estão nos linfócitos e que eles agem em conjunto com a imunidade inata. Agora, para ficar um pouco mais didático, a gente vai dividir a imunidade adquirida. Nós temos tipos de imunidade adquirida. Existem dois. Nós temos a imunidade adquirida humoral e a imunidade adquirida celular. Eu vou colocar um esqueminha para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar e entender. Então, eu coloquei aqui, pessoal, um resumão do que a gente já falou até agora. Então, quem quiser tirar um print. Então, a gente vai dar sequência com a divisão desses dois tipos de imunidade, a imunidade adquirida humoral e a imunidade adquirida celular. Para quem não sabe, pessoal, essa palavra humoral, ela significa líquido, tá? Vem de líquido. O líquido extracelular, humor vem de líquido extracelular, como saliva, que mais? Lágrima, são tipos considerados humores. Humores são líquidos corporais. Presente na saliva, que está presente na lágrima, que está presente no sangue, tudo que for líquido corporal vem da palavra humor, tá? E quem está presente nesses fluidos, principalmente são os linfócitos B, tá? Que é um tipo de célula, específica do nosso sistema imunológico adquirido. O linfócito B, eles são os únicos tipos de linfócitos que são capazes de produzir os anticorpos. Para quem não sabe, os anticorpos são aquelas estruturas produzidas pelos linfócitos B que têm a função de se aderir com o invasor. Então, esses anticorpos, eles são os mediadores, eles são os atuantes da resposta imunológica adquirida humoral, tá? Quando a gente fala de resposta imunológica adquirida celular, como o próprio nome já diz, está se referindo às células, né? A gente viu que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui e colocar um desenho que eu costumo fazer. Vamos ver aqui. Não é o desenho, tá?
Vou colocar aqui, tá? Então, nós estamos dentro, né, no ambiente interno aqui, ambiente externo aqui, deixa eu até colocar, no externo do corpo, tá? E aqui nós temos o meio interno do corpo. Tá? Não estou falando ainda de células. Nós somos formados por trilhões e trilhões de células. Estão vendo aqui? Tem uma célula, várias células. Que bonitinha, tá? Dentro dessas células, nós temos as várias organelas, que nós estamos representando as células. Cada célula, dentro das células, nós temos o meio intracelular, ou líquido intracelular. Que aqui nós temos o citoplasma, acho que vocês lembram disso quando a gente aprendeu biologia celular, tá? O espaço que fica entre as células, tá? O espaço que fica entre as células a gente chama de líquido extracelular. Então, aqui fora das células, eu estou aqui dentro do corpo, ok? Dentro do corpo, mas o espaço que fica entre as células a gente chama de meio extra ou líquido, tá? Vou colocar líquido extracelular. O próprio nome já diz que está fora, extracélula, está fora da célula, tá? Aqui pode ter também, passando aqui entre essas células, nós temos a nossa, aqui novamente, a nossa corrente sanguínea, tá? Que banha aqui, está por entre as células, só representando de forma bem esquemática mesmo, pessoal, só para a gente saber. Quando entra algum invasor, vou colocar aqui esse invasor de estrelinha, tá? Esse invasor que conseguiu atravessar, tá? A nossa barreira epitelial, ou seja, ele passou pela nossa imunidade inata, ele entra aqui no meio interno do corpo. Quando ele chega aqui no meio interno do corpo, existe aquelas fagócitos, né, que são aquelas células do meio da imunidade inata que vai agir. Mas agora a gente está falando de imunidade adquirida, tá? Qual que são os objetivos dos invasores? O objetivo dos invasores é adentrar e infectar as células. Esses são os objetivos principais de um invasor. Eles agem com o intuito de invadir uma célula e se aproveitar da sua maquinaria. Por exemplo, um vírus, ele não é considerado um ser vivo porque ele não é formado por célula. Então, ele não tem aquela maquinaria que é necessária para que ele consiga se replicar. Para isso, ele necessita infectar uma célula, aí sim se aproveitar de toda a maquinaria que essa célula possui, para assim se multiplicar e conseguir ter um poder muito maior de ação. Quando a gente tem esses agentes aqui, eles vão ativar o nosso sistema imunológico adquirido. Quem vai agir no meio extracelular, ou seja, no líquido que fica entre as células, são os anticorpos, tá? Os anticorpos são os linfócitos, são tipos de linfócitos específicos, produzidos por linfócitos que possuem essa função de se ligar no invasor, e quando ele se liga no invasor, ele acaba impedindo que ele adentre a sua célula. Eu vou colocar aqui como em forma de Y, que é realmente o formato de um anticorpo, tá? Vou colocar aqui de roxinho, vou colocar negrito para aumentar bastante aqui, tá? Deixa eu multiplicar. Nosso sistema imunológico, ele vai se ligar no invasor, então o anticorpo se liga no invasor, tá vendo? Tô ligando aqui no antígeno, tá? Liguei aqui. Quando ele se liga nesses invasores, o que que acontece? Tá vendo?
eu estou ligada, eu colei, eu paralisei esse invasor. Aí esse invasor ele não consegue adentrar as células para fazer a sua ação. Então, quando eu falo de sistema imunológico adquirido humoral, é que isso ocorre fora das células, tá? Como a gente está falando de líquido, anticorpo também consegue estar na nossa corrente sanguínea. Estou representando aqui, tá? E às vezes o invasor, na grande maioria das vezes, né? A nossa infecção, ela atinge também o sangue, tá vendo? Porque o sangue acaba sendo um processo ali de espalhar, né? Esse invasor, tá bom? Então, sistema imunológico da imunidade adaptativa humoral age nos líquidos extracelulares, em tudo que for líquido corporal, tá? No sangue e no líquido extracelular. Aí eu pergunto para vocês, e aí, a partir do momento que uma célula foi infectada, o que que acontece? Anticorpo, ele não entra em célula, tá? Anticorpo, ele só age no meio extracelular, nos líquidos, sangue e meio extracelular. Anticorpo não consegue entrar dentro da célula para fazer a sua ação. Aí, pessoal, entra um outro tipo de imunidade, que é a imunidade adquirida celular. O próprio nome já diz, é aquele tipo de imunidade de estratégia que vai agir depois que uma célula acabou sendo infectada. A partir do momento que uma célula foi infectada, o anticorpo ele não consegue mais atuar. E aí sim entra os outros tipos de linfócitos, tá? Me estendi um pouco nessa explicação, mas eu acho muito essencial a gente ter essa visualização. Então, dessa forma, pessoal, os anticorpos eles não têm acesso aos micro-organismos que já estão alojados, já vivem dentro e se multiplicam dentro de células infectadas. A defesa contra esses micro-organismos que estão dentro da célula, ou seja, os micro-organismos intracelulares, nós chamamos de imunidade celular. Por quê? Porque ela vai ser mediada por um outro tipo de imunidade adquirida, que são fornecidos ali pelos tipos de linfócitos T. Linfócito B vão produzir anticorpos, que faz parte da imunidade adquirida humoral. Linfócitos T é o que vai trabalhar e que vai agir na imunidade celular. Muito importante a gente ter esse conhecimento. Eu vou colocar um resumão novamente.